Olá família, tudo bem? Bom, não se assuste, tá? Ainda é um canal de futebol. Só que você vai ver uma imagem diferente hoje, pode ser com uma qualidade do áudio um pouco diferente, porque tive alguns problemas, a bateria da câmera que eu uso, a SL3 Heavy da Canon, deu um problema, mas estou tentando resolver já. O microfone profissional que eu uso não vou poder utilizar hoje no vídeo, mas tenho um compromisso com as pessoas que estão inscritas no meu canal e então vou tentar fazer o melhor possível com o celular, tá? Vou tirar esses aparelhos aqui da cena e vamos começar o vídeo de hoje. Pelé, Edson Arantes do Nascimento Pelé, 23 de outubro de 1940, 29 de dezembro de 2022. Com 82 anos, no dia de ontem, no Hospital Arberense de São Paulo, o mito do futebol mundial, o rei brasileiro do futebol, Pelé, nos deixou. Adianto para vocês que não vai ser um vídeo comparando Pelé com outros jogadores de outras épocas. Essa discussão que está muito de moda agora, que o Messi ganhou o Mundial, na época que o Diego Armando Maradona ganhou a Copa do 86, sobre comparação de jogadores, melhor da história, etc. Porque eu acho que cada pessoa é filho do tempo em que nasceu e cada um pode ter a sua opinião. São fatores muito subjetivos que entram nessa conversa e eu não quero que esse vídeo seja em termos de comparação futebolística. As estatísticas do Pelé estão aí, de acordo com a CBF, de acordo com a FIFA, os gols que ele fez, as 3 Copas do Mundo que ele ganhou, a história que ele criou fora de campo, extraesportiva, os erros que cometeu o Edson Arantes do Nascimento como pessoa, como ser humano, e a figura do Pelé como jogador de futebol, o mito, que vai ficar já na história. Morreu a pessoa, mas o mito fica eternamente. Então, o vídeo vai ser sobre uma homenagem de uma pessoa estrangeira que não nasceu no Brasil, para eu tentar falar para vocês o quão importante é o Pelé na história do futebol para pessoas que cresceram com o meu avô já falando para mim desde criança, meu pai já falando para mim desde criança, as coisas que eles ouviam sobre o Pelé. É incrível quando você não nasce no Brasil, quando você começa a sentir amor pelo futebol, as coisas que você já fala, já ouvia sobre Pelé. Tem vídeos rolando na internet, vídeos que não tem a qualidade que temos hoje em dia com esse desenvolvimento tecnológico que existe. É muito difícil você comparar épocas, porque hoje em dia a tecnologia com as redes 5G, o grande desenvolvimento da qualidade do vídeo, agora você tem tudo no alcance de um clique. Você tem uma internet com altas velocidades, a largura de banda enorme, mas na época que o Pelé começou a jogar futebol, a humanidade não tinha todo esse desenvolvimento. Então as coisas que você ouve e escuta sobre Pelé eram as coisas que nossos pais na televisão da época, primeiramente na cor branco e negro, e depois no ano 1970, a Copa do México 1970, já existia a televisão colorida. São as coisas que eu cresci ouvindo sobre Pelé. Pelé era um mito, um jogador incrível, tanto assim que meu avô falava para mim: "Ô meu neto, as coisas que esses seus ídolos hoje em dia fazem, já o Pelé fazia." Você vê lances hoje em dia do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, Zidane, Zico, Rivelino, Johan Cruyff, Diego Armando Maradona. Já Pelé conseguia fazer na época que ele começou a jogar futebol. Um jovem Pelé que viu chorar o pai na Copa de 1950, quando o Brasil perde para o Uruguai no famoso Maracanã, né? Aí ele prometeu: "Pai, eu vou me converter num craque, num grande jogador, e eu vou trazer para você a Copa do Mundo." E o menino cumpriu a promessa. No ano 1958, em Suécia, Pelé foi a estrela
com 17 anos, um jovem garoto que conseguiu ganhar a final acima da Suécia, trazendo a primeira estrela dessas 5 que você vê aqui nessa histórica camisa do Brasil. 1962 em Chile, Pelé se machuca, mas ainda assim foi importante com 2 gols e uma assistência, trazendo o bicampeonato para o Brasil. Mas a Copa que de fato coroou Pelé e a seleção brasileira de futebol foi México 1970. Até hoje as pessoas entendidas em futebol falam que essa equipe de Brasil 1970, que foi a que inventou o famoso termo jogo bonito, pelo qual a seleção brasileira é conhecida no mundo inteiro, foi o Pelé e os grandes craques que o acompanharam nessa época. Pelé faria 4 gols e 6 assistências. Só para ver a magnitude do Pelé, vamos colocar um exemplo. O Messi e o Mbappé conseguiram produzir 10 gols nessa Copa, que todo mundo tem as lembranças muito frescas ainda, muito recentes. Messi fez 7 gols e 3 assistências. O Mbappé fez 8 gols e 2 assistências. Eles conseguiram produzir 10 gols. Bom, Pelé fez a mesma coisa na época da Copa 1970, com 4 gols e 6 assistências. Além do show, ele fez gol na final, fez assistências mágicas, até os lances que o Pelé não conseguiu converter em gol são famosos, porque surgiu o término o gol que Pelé não fez, mas que de fato são famosos porque é de uma magia e uma plasticidade e uma lindeza, né? Extraordinária. Então, para mim, que não sou brasileiro, mas que amo muito futebol, eu quando cheguei aqui no Brasil conhecia o mito Pelé, as histórias que eu via na minha terra, na minha pátria. Mas fui ficando por dentro da história, fui tendo acesso a mais vídeos, algumas coisas que você consegue ver no Museu do Futebol de São Paulo, no Museu do Futebol do Pelé, e você se apaixona ainda mais pela figura, pelo mito, que já começaria com 15 anos a se destacar no Santos. O garoto que não conseguia pronunciar direto o apelido do ídolo esportivo dele, goleiro Bilé. Aí começou a ser chamado de Pelé, Pelé, Pelé. Na época o garoto não gostava do apelido, ele ficava brigando, ficava chateado com os companheiros de turma, mas depois já um adulto Pelé, já aposentado do futebol, reconheceria que ele adorava o apelido porque virou uma marca, virou uma marca pela qual ele seria conhecido e seria conhecido também o Brasil. Pelé. Em Santos as estatísticas estão aí, ele fez famoso o estádio da Vila Belmiro, em Santos, que foi bimundial no ano 62 e 63, que conseguiria ganhar vários campeonatos brasileiros, não lembro agora se foi 6, 7 ou 8, mas as estatísticas estão aí. Pelé, que ganhou 3 Copas do Mundo, conseguindo trazer as 3 primeiras estrelas da camisa mais pesada do futebol internacional, com mais de 1000 gols. Se você dá uma olhada na internet, tem lances que são históricos. A consecução do gol número 1000 contra o Vasco no Maracanã de pênalti, ele já saiu na internet em algumas entrevistas falando que para ele foi o lance mais difícil da vida dele, porque fazer um gol de bicicleta, lençóis, elásticos, canetas, saía de forma natural nele. Mas quando você se enfrenta num momento tão tenso, momento tão importante como o gol número 1000 da sua carreira contra o Vasco num Maracanã cheio de pênalti, quando você tem todo esse nervosismo, é difícil. Quem já jogou futebol, qualquer nível, seja profissional ou amador, sabe que é difícil você se enfrentar um goleiro com toda a carga psicológica que tem bater um pênalti. Ele já descreveu esse lance do gol número 1000 dele como o lance mais difícil que ele enfrentou na carreira dele. Para mim, repito de novo, como estrangeiro, a magnitude e a figura do Pelé é incrível. Ele é um ser humano que também cometeu erros. O Edson Arantes do Nascimento Pelé, ele não foi Pelé não foi perfeito, mas não sou eu que vou criticar o Pelé por essas coisas. Cada um vai ter que enfrentar
os seus erros lá com Deus, depois essa conversa vai ser dele com Deus. Eu não sou ninguém para ficar aqui trazendo erros da vida pessoal dele, que não são o objetivo principal desse vídeo. Agradeço muito estar morando no Brasil, não pelo momento da morte do Pelé, porque a gente gostaria que ele fosse eterno, senão porque tenho conseguido acompanhar toda a linda cobertura que todos os canais esportivos e não esportivos do país estão brindando para um ícone da cultura e do esporte brasileiro como foi Pelé. O velório irá acontecer na segunda-feira, na Vila Belmiro. Então vamos ficar ligados. Eu queria fazer esse vídeo, peço desculpa novamente pelos problemas com a tecnologia que estou enfrentando, mas não queria deixar passar batido um dia triste, mas importante sim para a cultura nacional, para o país, como é um ícone, como é Edson Arantes do Nascimento Pelé. Eu gostaria que você compartilhasse suas ideias, seus comentários comigo na caixa de comentários desse vídeo. O que você acha? O Pelé é um dos maiores da história, isso é fato. Será que as futuras gerações vão lembrar do Pelé? Eu acho que sim, porque para manter a chama viva da ligação direta que tem as crianças brasileiras que nascem, essas novas gerações, eu acho que a gente não pode deixar morrer a memória do Pelé, porque de fato é muito importante. Vimos várias postagens nas redes sociais do Neymar, Richarlison, Ronaldo Fenômeno, Zico, Ribelino, alguns companheiros da equipe do Pelé, lembrando que o rei não se achou, mas o mito vai ficar para sempre. Um forte abraço, minhas condolências para a família do Pelé e para a família do futebol mundial. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.